Olá, meus caros, aqui é o Tempo 60 de volta ao quadro Sexta-feira do Terror. E como eu acabei falando de filmes sobre crocodilos gigantes, né? Enfim, marcando aqui a maratona, né? É uma espécie de maratona, estou falando de animais gigantescos, crocodilos e tudo mais, né? Répteis. Aqui eu escolhi um outro filme para resgatar nesse quadro. O nome do filme, o título original é aqui no Brasil batizado de O Homem Cobra, que é um filme de terror americano de 1973, dirigido por Bernard L. Lankowski, estrelado por Strutter Martin, Dirk Benedict, que foi um dos personagens um dos atores, na verdade, que integraram o elenco da série Esquadrão Classe A, ao lado do Mr. T, né, que faz o BA no seriado. E aqui temos no elenco também a Heather Menzies. Aqui alguns spoilers que não veio o caso ressaltar aqui por enquanto. Os efeitos de maquiagem foram criados por John Chambers e Nick Marcelino, inclusive excelentes efeitos. O filme recebeu uma indicação ao prêmio de melhor filme de ficção científica da Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Terror em 1975. Os produtores executivos do filme foram Richard Zanuck e David Brown, que posteriormente produziram o filme Tubarão, de Steven Spielberg. O filme foi lançado como no Reino Unido e como misterioso Mysteries, The Vampire Human Snake, enfim, alguma coisa assim como a cobra, a cobra vampiresca humana, né? Alguma coisa assim lá no Japão, títulos diferentes. Enfim, né? Aqui uma pequenas curiosidades sobre o Homem Cobra. E aqui vamos começar a falar sobre o filme em si. O Homem Cobra, claro que eu não poderia deixar de ressaltar aqui que é um clássico da TVS, que depois se tornou SBT, né? Sistema Brasileiro de Televisão, que antigamente era TVS, que acabou se tornando o canal inteiramente do Silvio Santos, senhor, né, Abravanel. E esse filme é aquele filme que a gente conheceu ali na sessão das 10, quando o Silvio Santos anunciava, porque eu não tive a sorte de conhecer esse filme em VHS, né, O Homem Cobra. E quando o Silvio Santos anunciava esses filmes era muito interessante, porque a forma como ele fazia atraía a nossa atenção. Até quando o filme não era tão bom, né, que ele anunciou vários ali, né, O Homem Cobra foi um deles, né. Enfim, só que o Homem Cobra está mais ligado aos anúncios da TVS, né? Como vocês podem ver até no YouTube aí, que tem um canal chamado Mofo na TV, que está relacionado com esses anúncios. E o Silvio Santos até anunciou um outro ali, né? Isso, deixando dentro do contexto aqui, eu sei que é outro assunto, mas um filme que chama O Android, nunca vi, mas também é uma recomendação para mim um dia rever esse filme, né? Também é outro da sessão das 10, que toda vez que acabava o show de calouros, o Santos vinha com esses filmes de terror, tanto quanto pitorescos, e eles às vezes começavam, né, esses filmes começavam a ser exibidos do SBT após o encerramento do show de calouros, que o Silvio Santos trazia aquele quadro Isto é Incrível. Então era meio mórbido ali, né? A gente via aquele quadro Isto é Incrível, que dava medo a alguns ali, e depois vinha esses filmes de terror do SBT. Poxa vida, né? Tudo isso se perdeu gradativamente nos tempos atuais da emissora. Enfim, resgatado aqui as memórias da época, vamos aqui falar do filme em si, O Homem Cobra. Caralho, velho, que filme foda. Filme de terror. Ele é asqueroso, ele até, né, influenciou, inspirou, né, até de certa forma inspirou, né, a produção de A Mosca lá, né, dos anos 80 do David Cronenberg, porque esse foi um dos primeiros filmes onde a gente vê o protagonista, aqui no caso, né, começar a ressaltar pequenos spoilers do filme, o Dirk Benedict do Esquadrão Classe A, ele se transformando literalmente em uma cobra. Ou seja, usando das próteses, dos efeitos especiais da época, né, e até do recurso de maquiagem,
os produtores do filme, os responsáveis pelos efeitos, deixaram o Dirk Benedict se transformar de uma cobra, literalmente, tá? Hoje em dia é muito difícil fazer isso num tom que seja bastante realista, mas aqui nesse filme ele simplesmente se transforma numa cobra, que eu não vou revelar como isso acontece, mas eu vou dar pequenos detalhes do filme para que vocês que estão assistindo o filme, ou nunca assistiram esse filme, que eu acho meio difícil, né? Boa parte acho que, não sei se alguém visita meu canal, mas acho que já assistiram esse filme já, ou já ouviram falar dele. Tudo começa quando o personagem do Dirk Benedict é um estudante, né? Aí ele passa, né, a ser intimidado por um outro personagem, que é o personagem do Reb Brown. Aqui, né, no Homem Cobra, ele faz um jogador de futebol. E o Reb Brown, ele obteve, na verdade, destaque sendo aquela versão do Capitão América totalmente galhofa, né, daquele seriado da época ali, que tinha Motinho, Steve Rogers, mas é o que a gente tinha na época ali. Era aquela versão do Capitão América. Deixa eu dentro do contexto. Aquelas seriados de super-heróis, tirando o Incrível Hulk, do Kenneth Johnson, os outros eram bem toscos. A Mulher Maravilha, Capitão América, Homem-Aranha, é tudo tosco ali. Hoje não vale nem a pena relembrar, mas só deixando dentro do contexto aqui do que estou falando e a importância do elenco aqui, né? No caso, o ator Reb Brown, que inclusive protagonizou um papel no filme Grito de Horror 2, né? Howling 2, Disturbed, The Werewolf Bitch. Aqui é o começo de carreira do Reb Brown. Ele começa a intimidar o personagem do Dirk Benedict. E o Dirk Benedict, inclusive na dublagem, na dublagem brasileira, quem dubla é o mesmo cara que faz a voz do Dr. David Banner no seriado do Hulk. Então é bem interessante, né? Vemos até uma espécie de similaridade do personagem do Dirk Benedict com o David Banner do Bill Bixby do Hulk, porque ambos ali eles não gostam de arrumar confusão, eles querem aprender, né, os ensinamentos científicos e tudo mais, não preferem usar os punhos. E aí temos aqui o personagem um personagem chamado Dr. Stoner. Dr. Stoner está precisando de um assistente de pesquisa. Está necessitando de um assistente. Aí ele escolhe o Dirk Benedict. Só que aí a gente começa a ver notar na verdade algumas coisas estranhas, que o antigo assistente do Dr. Stoner acabou meio que deixando ele, né? Em circunstâncias que eu não vou revelar aqui. Acabou deixando, né? E aí depois isso atrai até a atenção da filha. A filha fala, pô pai, você tá com um novo assistente? E o que aconteceu com o outro, né? Enfim, acho que o nome do assistente, o primeiro do Dr. Stone, é Timmy. E o nome do personagem do Dirk Benedict é David. Também outra similaridade com o David Banner do seriado do Incrível Hulk do Kenneth Johnson, né, do Bill Bixby. David, ambos se chamam David. Olha só que estranho. Estranho não, né? Uma similaridade, né? Coincidência. E com ambos sendo dublados pelo mesmo dublador aqui no Brasil, né? Enfim. Aí quando o Dr. Stoner ele recruta o David, o personagem do Dirk Benedict, para ser seu novo assistente, ele começa a aplicar algumas injeções no David. E segundo o Dr. Stoner, enfim, aqui não deixa de ser um hiptologista, né, que lida muito com serpentes, com cobras, e inclusive, já vou dizer aqui, antes de eu continuar aqui, esse filme, quando a gente começa a aparecer os créditos iniciais do filme, eles dizem que cobras verdadeiras foram usadas nesse filme e que a equipe de filmagem assumiu riscos altíssimos ali, né? Enfim, olha só, cara, coragem que os caras tinham na época, né? Coragem que eles tinham na época, assumindo riscos lidando com cobras, cara. E outra coisa, esse filme aqui tem até a cobra rei, que é a cobra mais, assim, absurdamente grotesca, monstruosa, cara. É uma cobra rei, né? Já diz, né? Cobra rei, King Cobra. Continuando aqui, o Dr. Stoner ele aplica várias injeções ao David. Aí o David pergunta o porquê que ele vai aplicar essas injeções. O doutor, né, o Stoner, ele dá, na verdade, dá a explicação ali que essas injeções era para que o David, né, e até mesmo ele, o próprio Dr. Stoner, ficasse imune a qualquer tipo de veneno das cobras, caso eles corressem o risco de serem picados por alguma delas. Enfim. E ali quando o David visita, né, o departamento ali,
enfim, né? O local onde se encontram as serpentes ali, vê serpentes de todos os tipos, né? Tem a mamba preta, né? Acho que é o nome, né? Mamba preta, que é altamente venenosa. E temos a serpente de estimação do Dr. Stormer e de sua filha, que é o Harry. Essa serpente não faz nada, mas, pô, eu vou falar, cara, o Dirk Benedict e até alguns para chegar perto da serpente teriam que ter muita coragem, cara, porque eu não teria coragem não, velho. Eu não teria coragem não, nem fudendo, cara. Eu não sei, cara, quantos eles receberam em cachê, né, para fazer seus respectivos personagens. Mas se tiver que ter muita coragem ali, cara. E o Dr. Storm é sempre auxiliado também, né, antes de chegar o David, pela sua filha. E a filha do Dr. Storm é aquela moça que ela de certa forma está procurando obter um relacionamento ali, né? E quando ela acabou tendo um relacionamento com o antigo assistente do Dr. Stormer, esse assistente desapareceu. E quando chegou o David, né, mais a filha do Dr. Stormer, eles começam a ter uma espécie química. E nesse entreveiro a polícia tenta interrogar o Dr. Stormer sobre o desaparecimento misterioso do antigo assistente dele, tá? E até dar uma volta no laboratório, né, enfim, onde se encontram as serpentes, para que os policiais ali, né, alguns xerifes ali, 2 xerifes, inclusive muito carismáticos os atores, eles tentam ver que não há nenhuma atividade ilegal acontecendo ali. Bom, enfim, né, temos as injeções que o David toma, aí depois aparece novamente o personagem do Harry Brown intimidando o personagem do Dirk Benedict de novo, cara. E você vê isso com a dublagem, né, brasileira, é muito foda. Eu só vou ressaltar aqui, tem uma hora que o personagem do Harry Brown chega lá para a filha do Dr. Storm e tá tentando dar uma cantada ali. Ô Bezir, isso aqui é pra você. Ai, obrigada. Pode que de retribuição, deixa que ele pague uma cerveja. Ah, não posso, agora estou esperando alguém. Quem poderia ser tão importante? Aí chega o David ali, o personagem do Dirk Benedict, e ele, tal, Chris, né, que ele tá tentando convencer a Chris, né, Cristina, né, o nome da filha do Dr. Storm, a ver um espetáculo no parque de diversões ali local, né, de um homem que se transforma numa cobra. Que aí temos um outro spoiler do filme que eu não vou revelar aqui. Cris, você tem que ver isso e tal. Aí chega o personagem do Harry Brown. E aí, vizinho? É bom ver você de novo aqui, garotão. Quando o David não quer muita ideia com o personagem do Harry Brown, né, porque ele foi intimidado, Harry Brown pega o pulso do David e começa a apertar e joga o David no chão, né, cara? E por mais incrível que pareça, o David, o personagem do Dirk Benedict, começa a perder peso. E eu não vou dizer aqui o porquê que ele perde peso, que é algo que até mesmo o David começa a perceber. Cara, eu já falei demais aqui, senão só falar ali os momentos antológicos do filme. Tem um momento ali no parque de diversões que uma mãe é peituda, gostosa pra caralho, que tá fazendo uma apresentação, e o personagem do Harry Brown e os caras ali estão assistindo, e os amigos do Harry Brown, o personagem dele, né, que é o Steve, né, o nome dele é Steve Randall, estão tentando ver de uma forma se o Steve Randall vai transar com essa mulher que está fazendo algumas performances no parque. Aí vão acontecendo algumas coisas, aí o filme vai pegando, né, vai tendo aquele lance bastante suspense. Aí você pergunta, e aí, quando vai ocorrer a transformação de homem em cobra? Ela ocorre e de uma forma bastante sinistra. Você não tem como, cara, você não ficar nervoso ali. Eu mesmo, quando só começo a lembrar das cenas, dá nervosismo aqui. E o filme, obviamente, termina num grande desfecho trágico, tá? Inclusive, ocorre na morte de algumas cobras que o Dr. Storm usa para fazer alguns showzinhos, né? Para ganhar alguma graninha ali, né? Para ajudar ele nas pesquisas e tudo mais. Quem apadrinha isso é a filha dele, a Cristina. E o filme termina com uma solução bastante trágica ali, cara, que é bem típica dos filmes de terror, ainda mais da época. Bom, o vídeo já chegou ao fim. Fiquem ligados que sexta-feira que vem eu volto com mais um resgate nesse quadro Sexta-feira do Terror. Eu sou o Tempo 360 e vocês estão no canal Tempo 360. Um abraço a todos e vou ficando por aqui, meus caros. Falou!